Imagine colocar na mesma frase um católico conservador, professor de Oxford, criador da Terra-média e um filósofo revolucionário, crítico do capitalismo e autor de uma das obras mais influentes da política moderna. À primeira vista, isso parece completamente absurdo, mas existe algo surpreendente que aproxima J.R. Tolkien e Karl Marx. Apesar de viverem em contextos diferentes e em mundos intelectuais completamente diferentes, os dois fizeram críticas profundas ao avanço da industrialização, à alienação e à destruição da vida tradicional. Enquanto Marx escreveu tratados econômicos e filosóficos para explicar esse processo, Tolkien transformou essa crítica em algo diferente, um dos universos de fantasia mais influentes da literatura. E quando olhamos com atenção para a Terra-média, algumas ideias começam a parecer bem familiares. E para entender essa comparação improvável, primeiro precisamos conhecer quem foram essas duas figuras. De um lado está o Tolkien, nascido em 1892, ele foi um filólogo, professor universitário e especialista em línguas antigas. Durante grande parte da sua vida, ele ensinou na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Desde jovem, ele tinha fascínio por mitologia, linguística e histórias épicas. Esse interesse o levou a criar um vasto universo fictício, a Terra-média, onde surgiram obras como O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Suas histórias misturam mitologia, moralidade e uma forte nostalgia por mundos mais simples e naturais. Mas Tolkien não era apenas um acadêmico e sua vida não foi marcada apenas pelos livros. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele serviu como oficial do exército britânico e participou de uma das batalhas mais brutais do conflito, a Batalha de Somme. Neste conflito, Tolkien presenciou trincheiras devastadas, paisagens destruídas e a morte de muitos dos seus amigos mais próximos. Essas experiências deixaram marcas profundas na sua história. Muitos estudiosos acreditam que parte dos cenários sombrios da Terra-média, campos devastados, guerras intermináveis e a sensação constante de perda foram influenciados por aquilo que o Tolkien viu durante a guerra. Ambientes como as terras destruídas de Mordor ou as suas batalhas com as forças de Sauron carregam ecos desse tipo de experiência. Ainda assim, Tolkien sempre afirmou que suas histórias não eram alegorias diretas das guerras modernas, mas é difícil ignorar o impacto que aquele conflito teve sobre sua visão do mundo. Agora, do outro lado dessa comparação, nós temos Karl Marx. Nascido em 1818 na Prússia, região que hoje faz parte da Alemanha, Marx durante vida foi filósofo, economista e um dos pensadores mais influentes da história moderna. Ao longo de sua vida, ele dedicou seus estudos a entender como funcionava o sistema econômico que dominava o mundo industrial, o capitalismo. Suas ideias ficaram conhecidas principalmente através de obras como o Manifesto Comunista, escrito em parceria com Engels, e também através de seu grande estudo sobre o capitalismo, o Capital. Enquanto Tolkien escrevia sobre hobbits, elfos e anéis de poder, transformando a amargura do mundo em literatura e fantasia, Marx analisava fábricas, trabalho, riqueza e desigualdade. Dois mundos completamente diferentes, mas curiosamente, ambos estavam reagindo à mesma transformação histórica. E é justamente aí que começa a conexão entre eles. Para entender ainda mais essa relação inesperada, precisamos voltar para o século XIX. Foi nesse período que o mundo passou por uma das maiores transformações da história, a Revolução Industrial. Esse processo começou no Reino Unido e rapidamente mudou a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e organizavam a sociedade. Máquinas passaram a substituir o trabalho manual, fábricas surgiram em ritmo acelerado e cidades industriais cresceram de forma explosiva. Milhões de pessoas deixaram o campo e migraram para centros urbanos em busca de trabalho. Mas essa nova realidade também trouxe consequências. Jornadas exaustivas, condições de trabalho precárias e uma nova relação entre o ser humano e a produção. Foi nesse contexto que surgiu a crítica radical de Karl Marx. Em sua obra mais conhecida, O Capital, Marx tentou entender como o sistema capitalista funcionava e quais eram seus efeitos sobre os trabalhadores. Segundo ele, a industrialização transformava o trabalhador em uma extensão da própria máquina. E desse processo surgiu
surgia um fenômeno central em sua teoria, a alienação. O indivíduo produzia riqueza, mas se tornava cada vez mais distante do resultado do próprio trabalho. Décadas depois, já no século XX, Tolkien também viveria em um mundo profundamente marcado por essas transformações, mas sua resposta não viria em forma de tratado econômico ou manifesto político. Em vez disso, Tolkien reagiria à modernidade de outra maneira, criando um universo fictício que frequentemente contrasta a simplicidade da vida tradicional com a destruição provocada pelo poder e pela industrialização. E é justamente na Terra-média que essa crítica aparece de forma mais simbólica. Um dos pontos mais curiosos da convergência entre os dois está na crítica à industrialização desenfreada. Nas obras de Tolkien, o avanço da indústria raramente aparece como progresso. Na maioria das vezes, ele surge como algo destrutivo e corruptor. Um dos exemplos mais marcantes está em O Senhor dos Anéis. Ali vemos a transformação de Isengard. Antes, um lugar cercado por árvores e natureza, a fortaleza acaba sendo completamente alterada sob o comando de Saruman. Florestas são derrubadas, grandes fornalhas são construídas e as máquinas começam a dominar a paisagem. O que antes era um espaço natural se transforma em algo muito mais próximo de um complexo industrial de guerra. Algo parecido acontece no próprio lar dos hobbits. No capítulo conhecido como a expurgação do condado, o pacato condado que a gente conhece aparece transformado por fábricas, fumaça e destruição ambiental. Para os hobbits, aquilo representa quase uma invasão de tudo que é estranho ao seu modo de vida. E essa visão ecoa de forma curiosa e também muito humana algumas críticas feitas por Karl Marx. Em suas análises do capitalismo industrial, especialmente na sua obra O Capital, Marx argumenta que o sistema tende a transformar tanto a natureza quanto o trabalho humano em simples recursos para a produção. Florestas viram matéria-prima, pessoas viram forças de trabalho e tudo passa a ser organizado em torno da lógica da produção e do lucro. Claro que Tolkien e Marx chegam a essa crítica por caminhos completamente diferentes, mas ambos parecem perceber o mesmo fenômeno histórico. Um mundo cada vez mais dominado por máquinas, indústria e poder econômico, e muitas vezes a custo da natureza e da própria experiência humana. Outro conceito fundamental para entender essa comparação é a alienação. Para Marx, no sistema industrial, o trabalhador acaba se afastando daquilo que o torna plenamente humano. Segundo sua análise, o trabalhador perde controle sobre três coisas essenciais: o produto em que ele cria, o próprio processo de trabalho e, gradualmente, até a sua própria humanidade. Em vez de trabalhar de forma criativa e significativa, ele passa a repetir tarefas mecânicas dentro de um sistema que ele não controla. O resultado é um sentimento profundo de distanciamento e perda de sentido. Curiosamente, algo parecido acontece nas histórias de Tolkien. Embora em um contexto completamente diferente, em O Senhor dos Anéis, Tolkien explora um tipo de alienação moral e espiritual através do poder corruptor do Um Anel. O Anel tem a capacidade de distorcer aqueles que entram em contato com ele. Quanto mais alguém busca seu poder, mais acaba se afastando de quem realmente é. Personagens como Gollum são um exemplo mais extremo dessa transformação. Consumido pela obsessão pelo anel, ele praticamente perde a sua identidade original. Mesmo personagens nobres como Boromir também demonstram como a ambição e o desejo de poder podem levar alguém a agir contra seus próprios valores. E claro que nesse ponto, Tolkien não estava pensando em teoria econômica. Sua preocupação era moral, espiritual e filosófica. Ainda assim, o efeito narrativo é curioso. Assim como nos textos de Marx, existe a ideia de que certos sistemas de poder podem distorcer o ser humano, afastando da sua própria natureza. E talvez seja justamente por isso que essas histórias continuam tão atuais, porque elas falam de um medo muito real, a de que em determinados sistemas as pessoas possam acabar se tornando apenas instrumentos de algo muito maior do que elas mesmas. Se existe um lugar que representa o ideal de Tolkien, esse lugar é o Condado. A terra dos hobbits, dos pés peludos, é retratada como um espaço simples, rural e profundamente comunitário. Ali não existem grandes máquinas, impérios industriais ou disputas por poder. A vida gira em torno de pequenas fazendas, tavernas
das festas e relações de vizinhança. É um mundo marcado por tradições, proximidade com a natureza e um ritmo de vida muito diferente do nosso mundo moderno. Para muitos leitores, o condado representa quase um ideal de sociedade pré-industrial. Curiosamente, Karl Marx também demonstrou interesse por formas de organização social anteriores ao capitalismo. Em seus estudos históricos, Marx analisou diferentes comunidades tradicionais, observando como algumas delas funcionavam com formas coletivas de trabalho e propriedade. Embora ele não defendesse um retorno ao passado, essas análises mostravam que o capitalismo não era a única forma possível de organização da sociedade. Nesse ponto, aparece uma convergência interessante. Tanto Tolkien quanto Marx, cada um com a sua maneira, percebem que o avanço da industrialização poderia representar uma ruptura profunda com formas de vidas mais orgânicas, comunitárias e humanas. Mas também é justamente aqui que surge uma diferença fundamental entre os dois. Para Marx, a solução estava na transformação radical do sistema econômico, uma revolução capaz de reorganizar a sociedade. Já Tolkien era profundamente desconfiado de grandes projetos políticos e ideológicos. Sua resposta não era revolucionária, era quase o oposto. Em vez de propor a reconstrução do mundo através da política, Tolkien parecia sugerir algo mais simples: a preservação de valores como comunidade, tradição, amizade e relação com a natureza. Não através de revoluções, mas através das pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Apesar dessas semelhanças um tanto quanto inesperadas, é importante deixar algo bem claro. Tolkien e Marx estavam em lados opostos em muitos aspectos fundamentais. As diferenças entre os dois começam na própria visão de mundo. Karl Marx era um pensador materialista. Para ele, a história humana era movida principalmente por fatores econômicos e pelas relações de produção. Além disso, Marx era ateu e acreditava que os conflitos sociais levariam inevitavelmente a uma transformação revolucionária da sociedade. Na sua visão, o sistema capitalista acabaria sendo superado por uma nova forma de organização social. Já J.R.R. Tolkien tinha uma visão completamente diferente. Ele era um católico profundamente devoto e enxergava o mundo através de uma perspectiva moral e espiritual. E como eu havia dito antes, Tolkien também era bastante cético em relação a grandes projetos ideológicos e políticos. Para ele, a história não avançava de forma inevitável rumo a um sistema perfeito. Muito pelo contrário, o que a gente vê é que a história é marcada por ciclos de conflito, queda e reconstrução. Essa visão aparece claramente em O Senhor dos Anéis. Na Terra-média, a derrota de um grande mal não significa o fim definitivo das trevas. O mal pode ser contido, resistido e derrotado, mas nunca desaparece completamente. Ele sempre pode voltar em outra forma ou em outra geração. Essa diferença revela duas formas muito distintas de enxergar a história humana. Para Marx, a história aponta para uma transformação futura, já para Tolkien, ela é uma luta constante entre forças que jamais desaparecem totalmente. Mas ainda existe outra coincidência curiosa de pontuar entre eles. Nenhum dos dois conseguiu concluir completamente suas obras mais ambiciosas durante a própria vida. No caso de Marx, sua principal obra, O Capital, foi planejada como um grande projeto para explicar o funcionamento do capitalismo, mas apenas o primeiro volume foi publicado enquanto ele ainda estava vivo. Após sua morte, em 1883, os volumes seguintes foram organizados e publicados por seu amigo e colaborador, o Friedrich Engels, a partir de manuscritos e anotações deixadas por Marx. Ou seja, parte essencial da obra marxista chegou ao público apenas depois da morte do autor. Algo muito parecido também aconteceu com Tolkien. Embora tenha publicado obras importantes em vida como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, grande parte da mitologia da Terra-média permaneceu incompleta quando ele morreu em 1973. Quem assumiu a tarefa de organizar esse material foi o seu próprio filho, Christopher Tolkien. Foi ele quem editou e publicou obras fundamentais como Silmarillion e Contos Inacabados, além de vários outros textos, rascunhos e versões alternativas da mitologia criada por Tolkien. Assim como Engels com Marx, Christopher Tolkien atuou quase como um guardião intelectual da obra do seu pai, transformando
transformando fragmentos, notas e manuscritos em livros que milhões de leitores conheceriam depois. No fim das contas, tanto Marx quanto Tolkien deixaram algo em comum além das suas ideias. Universos intelectuais gigantescos que continuaram sendo construídos mesmo após suas mortes. Talvez isso mostre algo interessante sobre grandes obras. Elas raramente pertencem apenas ao seu autor. Muitas vezes elas continuam crescendo através de discípulos, leitores e das gerações que vêm depois. No final das contas, Tolkien e Marx não defendiam o mesmo mundo. Suas ideias, suas crenças e suas propostas para o futuro da sociedade eram profundamente diferentes. Mas de maneiras distintas, ambos perceberam algo semelhante sobre a modernidade. O avanço da industrialização não transformou apenas a economia, ela transformou a própria experiência de viver no mundo. Cidades cresceram, máquinas dominaram a produção e novas relações sociais surgiram. Mas junto com esse progresso também aparece um medo recorrente, a de que nesse processo algo essencial da vida humana pudesse ser perdido. Marx tentou explicar esse problema através da filosofia, da economia e da crítica social. Já Tolkien transformou essa inquietação em narrativa, mitologia e fantasia. Um escreveu tratados sobre o funcionamento do capitalismo, o outro criou um universo inteiro para refletir de forma simbólica sobre poder, corrupção e perda. E talvez seja justamente por isso que a Terra-média continua tão relevante. Porque por trás de elfos, hobbits e anéis de poder existe uma pergunta muito humana. O que acontece com o mundo quando o progresso começa a apagar aquilo que nos torna humanos? Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo se você já tinha percebido essa semelhança entre Tolkien e Marx. E também o que mais você gostaria de ver sendo analisado aqui no canal. E eu quero muito ler a opinião de vocês aqui nos comentários, porque esse tipo de discussão sempre rende análises muito interessantes. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos que conectem história, filosofia e cultura pop, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar ainda mais pessoas. E é claro, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeos novos aqui no Narrativerso, explorando história, ficção, ideias por trás das grandes obras e o que mais vier na cabeça. Então é isso e nos vemos na próxima no Narrativerso.